Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Deixe aí um comentário também falando de onde você é, de qual estado, de qual cidade, qual curso você quer fazer, em qual universidade, certo? O tema que vamos discutir hoje é home office, dois pontos, como manter a saúde física e mental do brasileiro no trabalho. Aí eu vou fazer aqui uma recapitulação com vocês para mostrar como o Enem, como o Enseja, como esses dois grandes exames do Brasil gostam desse assunto trabalho e já fizeram vários e vários recortes dele. A gente teve lá no Enem em 2010, trabalho e dignidade humana, um tema bastante amplo, né, que você poderia falar, quem sabe, sobre o trabalho infantil, trabalho informal, sobre o trabalho noturno. Aí, em 2005, 5 anos antes, a gente teve a questão do trabalho infantil, dessa vez um tema mais específico, correto? Que também afeta a dignidade humana, só para a gente observar como esses temas acabam conversando em alguns momentos. Em 2017, no Enseja, já falei sobre o Enseja aqui no canal, a gente teve um tema falando sobre a questão do trabalho informal no Brasil. Um tema que é um dos meus preferidos para cair no Enem, quem sabe, num futuro não muito distante. Quem sabe uma associação, trabalho informal e pirataria. E também já caiu no Enseja a questão do trabalho noturno no Enseja em 2018, certo? Só para a gente mostrar, só para você notar mais uma vez como certos temas conversam. A gente já teve no Enem o desafio de se conviver com as diferenças. Aí a gente já teve caminhos para combater a intolerância religiosa, caminhos para combater o racismo, movimentos migratórios para o Brasil no século XXI, ou seja, três temas que caberiam dentro desse. Agora vamos lá, falar sobre home office. Só para lembrar uma coisa, home office é o trabalho, aquele trabalho de escritório, só que feito em casa. Determinadas profissões, como você bem sabe, não tem como realizar home office. Imagina o seguinte, alguém que vai trabalhar numa padaria. Como é que o padeiro, alguém que trabalha lá na padaria, vai fazer home office? Parece aquela piada. O cara comprou a padaria e não quis botar a mão na massa? Tum, tum, tss. Todo mundo entendeu, né? Enfim, o que a gente nota com isso? Geralmente a pessoa que exerce o home office é aquela pessoa que vai ter uma maior instrução, alguns anos a mais de estudo, certo? Não vai ter muitas vezes um trabalho tão fisicamente desgastante, acaba tendo uma remuneração melhor também. Com isso, né, a gente acaba esquecendo muitas outras categorias que têm esse trabalho bastante pesado também. E uma outra coisa, usar um estrangeirismo logo assim no título do comando do tema, eu duvido bastante que o Enem faça algo nesse sentido, mas vamos lá, né? E lembrando que tem um recorte aí, o home office e a saúde física e mental do brasileiro no trabalho, certo? É um tema propositivo, mas é óbvio que você vai problematizar. A gente teve alguns anos atrás, como eu já mencionei, caminhos para combater a intolerância religiosa, caminhos para combater o racismo. Evita fazer aquela redação inteirinha de proposta de intervenção. Você vai problematizar para você ter uma boa nota lá no tipo de texto barra tema e uma boa nota lá na coerência. E eu vou trazer aqui algumas referências bem interessantes que você poderia usar. Referências da música, referências da literatura, referências da cultura pop. Uma primeira música que eu te falo é a música Capitão de Indústria, da banda Paralamas do Sucesso, lá do CD Nove Luas, que fala assim: eu acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, não vejo o tempo passar. Quem sabe você poderia colocar um ou dois versos dessa música lá no primeiro período da sua redação, dizer de que modo se relaciona com o tema em pauta e no terceiro período ver os seus argumentos, aquele modelo clássico que a gente já viu outros vídeos parecidos aqui no canal. Você também poderia rememorar o Senhor Madruga. Ter um trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Senhor Madruga, muitas vezes taxado de vagabundo, mas que já foi leiteiro, barbeiro, carpinteiro, vendedor de balões, empresário do ramo de entretenimento e tantas outras coisas que o senhor Madruga já fez na vida, né? Ter um trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. E esse ter que trabalhar no home office acaba trazendo outros problemas para a gente no campo da saúde física, no campo da saúde mental, que já a gente vai ver. Trago aqui para você também o conto O Arquivo, de um autor brasileiro chamado Vitor Gildice. Esse conto já caiu com algumas questões de interpretação no vestibular da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No conto, o protagonista, o personagem João, escrito curiosamente com letra minúscula o tempo inteiro, vai tendo uma série de desvantagens no seu trabalho.
como aumento da carga horária, diminuição de salário, vai exercer certas tarefas que não tinham nada a ver com a função dele original, e os chefes e os patrões vão tratando tudo isso como se fosse uma coisa boa, até que a gente chega ao cúmulo lá no final, que ele vira um arquivo de metal, certo? Olha só isso, né? A coisificação, a reificação, as relações líquidas, quase gasosas, né? Esse desrespeito a todo momento ao funcionário. Quem sabe a gente nota, claramente a gente nota isso também no modelo de home office. Voltando, tem um curta-metragem de animação muito legal no YouTube chamado El Empleo, O Emprego, que a gente nota também essa coisificação, essa reificação, essa objetificação do ser humano. Um cara que acorda e a todo momento a gente vê outros seres humanos fazendo papel de objetos para ele. Até que ele chega ao trabalho dele e tchan, 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 quando a gente acha, quem sabe, que ele vai exercer alguma função de bastante destaque, na verdade ele serve como capacho, né? De que maneira isso se liga ao home office, quando o ser humano acaba sendo apenas mais um, quando acaba enfrentando inúmeros problemas nesse home office, nesse trabalho em casa também. E por último, vou te dizer o samba, Samba do Trabalhador, do Martinho da Vila. Escuta o samba, você vai se divertir bastante e vai se identificar muito. Eu tenho certeza de que você gostaria muito de ter uma vida tal qual a do eu lírico deste samba, correto? Enfim, já te dei aqui a sugestão de paragrafação. No primeiro período da sua redação, você cita uma das referências. No segundo período, você explica o que tem a ver com o tema em pauta. E no terceiro período, você coloca lá a sua tese e os seus argumentos, correto? Aí agora, vamos para onde? Vou te dizer várias maneiras de você problematizar esse tema em pauta. Como manter a saúde física e mental do brasileiro no trabalho. Essa questão do home office, do trabalho em casa, já vinha crescendo, né? Por quê? Muita gente foi notando com o tempo, muitas empresas foram notando com o tempo, que talvez o trabalhador produziria, renderia melhor em casa, com mais horas de sono, sem ter que se deslocar, certo? E também para a empresa acaba sendo muito bom, não ter que gastar com internet, com luz, com água e por aí vai. O trabalhador racha ótimo, vai poder comer em casa, vai poder ficar mais à vontade e tal, mas ele vai ter uma série de problemas com isso. Primeiramente, o seu ambiente domiciliar não está preparado para ser um ambiente de trabalho. Casa não é trabalho, é totalmente diferente. A casa é aquele momento que você vai descansar, você vai ficar mais à vontade. E você acaba sendo afetado ou afetada negativamente desde a cadeira do seu computador, que não é a mais apropriada para ficar tantas horas por dia, até o encosto para o pé, para a cabeça e por aí vai. O seu conforto é afetado, a sua ergonomia é bastante afetada também. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como você está em casa, você tem supostamente uma maior liberdade, não necessariamente você vai cumprir exatamente aquele determinado número de horas. Muitas vezes você acaba se descontrolando e trabalhando até mais, te levando a um quadro de exaustão. Como a gente estava comentando, né? A pessoa acha que com home office vai ter mais horas de sono, pouco deslocamento, mais tempo com a família. Mas, na verdade, ela tem a socialização dela com outros colegas de trabalho afetada, tem uma mudança bizarra na sua rotina e acaba ficando também sobrecarregada. Diante disso, o que a gente nota? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o brasileiro está cada vez mais sendo afetado por questões como a ansiedade e a depressão. No Brasil, a gente tem cerca de 20 milhões de pessoas com ansiedade e 12 milhões de pessoas com depressão. Olha só isso. E essa questão da pessoa trabalhar cada vez mais em casa acaba afetando, impactando também as suas habilidades comportamentais. A gente já falou da socialização. Você que é adolescente, jovem, deve ter sentido isso ficando tanto tempo afastado da escola, né? 2 anos afastado da escola. Para um adolescente, para uma criança, é coisa pra caramba. Além disso, as redes sociais cada vez mais associadas ao trabalho, o trabalho cada vez mais dependente das redes sociais, também trazem uma série de malefícios. A pessoa acaba se dispersando. Por exemplo, vai lá, sei lá, no WhatsApp, no Instagram, para ver algo relativo ao trabalho, acaba vendo outras coisas. Tem a tentação de ver um vídeo no YouTube, no TikTok, entre outros, né? E a gente nota também uma série de problemas, dados reais, aí você pode buscar melhor as fontes. Número de cirurgias aumentando, número de terapias aumentando. Tá vendo? A saúde física, a cirurgia de colunas, a saúde mental, cada vez mais pessoas buscando terapias com psicólogos e com psiquiatras. Como o home office está afetando, está impactando tremendamente a sociedade brasileira, certo? Enfim, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.